há uma falsidade de santidade na casa de Deus, enquanto lá fora somos outra coisa. É perder tempo na Assembleia dos Santos. O lugar onde o teu cristianismo deve impactar primeiro é na sua casa. Porque se esse cristianismo é bom, os teus filhos devem querer, a tua esposa deve admirar, os teus filhos devem desejar, querer conhecer o Deus que você encontrou. Vá na sua casa. É a instrução de Jesus. Aquele homem se foi, no versículo 30, no versículo 20. E o que a Bíblia nos diz que ele começou a fazer? Ele começou a anunciar. Ele começou a comunicar. E qual era a mensagem que ele comunicava? Era tudo o que Jesus tinha feito por ele. Não tem como Jesus fazer algo para a sua vida e você continuar silencioso. Não é possível. Há uma coisa que não está alinhada ali. Porque o que Jesus faz para nós é digno de ser partilhado. É digno de ser comunicado. Se esse céu que nós vamos é real, não seremos egoístas. Comunicaremos a beleza desse Jesus que nós encontramos. Começando de onde? Na sua família. O livro de Marcos está me humilhando. Porque depois que eu começo a analisar, Senhor, que legado eu estou a deixar para o meu filho, para a minha esposa, nessa geração? Eles conseguem ver Jesus em mim? Irmãos, honestamente falando, se a minha esposa não tiver um testemunho de cristão de mim, eu sou um autêntico hipócrita e não tenho direito, nem tenho legalidade de estar diante de vós nesta manhã. Não tenho. Daí que a igreja tem permissão de lhe consultar se há cristianismo nas minhas veias ou não. Não havendo, eu coloco minha posição à disposição, porque não tenho moral, não tenho Deus suficiente para comunicar àqueles que devem seguir esse mesmo Deus. Não existe. Cristianismo é lá em casa. É lá em casa. Você é cristão. Você encontrou-se com esse Jesus. Ou você é um Judas civilizado. Não vemos em você manifestações violentas, né? De se cortar com garrafas, de... Você é cristão. Hoje eu quero falar de uma outra família. Está ainda no capítulo 5. Eu não sei se terminei na outra vez que nos encontramos, não sei onde parei, mas vamos continuar de onde o Espírito Santo está nos a dirigir. Vamos começar no versículo 21. Eu quero falar de um homem chamado Jairo. Este fulano é muito interessante. No versículo 21. Tendo Jesus voltado, lembra-se que ele está voltado de onde? De onde foi expulso. Esta é a conexão, este é o contexto. A cidade de Gadara não apreciou o valor de Jesus naquele lugar. Disseram, papá, Jesus, estamos a pedir ele embora. Jesus obedeceu. No versículo 21, Jesus voltou de onde veio. Mas lá de onde ele veio, ele encontrou uma multidão expectante. Encontrou uma multidão alegre. Encontrou uma multidão que desejava reencontrar-se com ele. Vamos ler a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Mas uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos ler o versículo 34. Então, 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, irmão
João e irmão Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Senhor, lida foi a sua palavra. Pedimos que a devida revelação e aplicação para os nossos corações seja comunicada para nós. Socorra-nos, Espírito Santo, para que não acrescentemos nem diminuamos aquilo que o Senhor quer que a sua igreja saiba nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Até este ponto que acabamos de ler é o fim do capítulo 5. Já vimos como milagrosamente, depois de Jesus ter acalmado um mar tempestuoso e violento, Jesus seguiu se acalmando um homem que também tinha um espírito muito violento. Em seguida, depois deste evento, pela recusa de ser aceite naquela cidade, Jesus não se deixou de rogar e voltou da cidade onde ele estava. Nós vemos ali que da cidade de Decápolis, não tendo o recebido, já dissemos que Jesus já tinha implantado a semente que iria dar seguimento àquilo que ele era. Por quê? Porque aquele homem liberto não estaria anunciando a si mesmo, estaria anunciando o feito que Jesus fez na vida dele. Este homem restaurado, de demoniado, passou a ser um grande evangelista. Isso é um padrão nas Escrituras. Quando Deus salva ou liberta alguém, é para alguma função. Mas nesse xadrez de Deus, o teu papel é descobrir qual é a agenda de Deus para a sua vida. E eu já expliquei várias vezes que depois de você ser salvo, uma das segundas coisas que você deve orar para entender é a vontade de Deus para si. Porque velocidade numa direção errada não é vantagem no reino dos céus. Não é? Dê esse exemplo na terça-feira, que se quisermos fazer uma corrida aqui, né? E o destino é Zimbé, e em menos de 5 minutos você já está no esqueleto, em menos de 10 minutos você já está na baixa, enquanto eu estou a 5 minutos no Missão Rock, eu estou em vantagem do que você que está a ser rápido. Então, uma velocidade, num sentido contrário à agenda de Deus sobre você, é completamente inútil. Daí que, depois de aceitarmos Jesus, a primeira coisa que devemos labutar com Deus é entender por que razão a salvação foi agraciada a mim. Por que eu fui salvo? Nas Escrituras, todos os salvos foram também igualmente comunicados o propósito pelo qual Deus os salvou. Para este homem não foi diferente. Era para que num território hostil à presença de Jesus, ele comunicasse a essência e o caráter de Jesus. E que ele comunicasse aquilo que Deus fez para a sua vida. Daí que é muito importante entendermos por que somos salvos. Este homem que era rejeitado, que era negligenciado pela sua família, um homem que vivia mais confortavelmente com mortos do que com vivos, quando ele é regenerado, ele passa a ter uma nova identidade e ele passa a gozar uma vida de evangelista no povo de Gadara. Jesus, em seguida, cura uma mulher com um fluxo de sangue. E a cura daquela mulher de fluxo de sangue, aqueles versículos que eu saltei, por favor, junte-se e leia em casa aqueles versículos. Não é? Vamos saber, as mamães vão falar disso pelo tipo. Aquela porção só é muito profunda para entendermos as lições. É o primeiro milagre que Jesus operou, sem Jesus falar nada nas Escrituras.
é que a autoridade, até nas vestes de Jesus, estava a fluir. Não é de admirar que aquela autoridade, aquela dimensão de poder que Jesus demonstrou naquela multidão que o pressionava, ele infectou a Pedro e a Paulo. Lembram que a Bíblia diz que até como é que é aquilo que se usa para limpar carne? Como é o nome? Os lenços curavam doentes. Até sombra de Pedro curava a pessoa. Está na Bíblia, irmão. Vamos ler Atos capítulo 5. No versículo 16. Os irmãos estão me olhando assim, está inventando novo. Não, está nas escrituras. Vamos, como batistas que somos, vamos sempre ter que provar o que dizemos a partir das escrituras. Capítulo 5, no versículo 16 de Atos. Capítulo 16. Versículo 17. Havia um fluir de poder e de autoridade que Deus infundiu nesses apóstolos. E se nós somos sequência apostólica, então em nós também essa autoridade reside. Afluíam também multidões das aldeias próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes. Vamos ler a partir do versículo 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas. Qual era a intenção? Para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto passavam. Afluíam também multidões sobre cidades a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. Todos eram curados. A dimensão de autoridade que Jesus nem disse nada, nem viu aquela mamã, nem falou com ela. Aquela mulher ativou algo em seu coração, tocou Jesus, ficou curado. A mesma dimensão esteve visível na vida de Pedro. Atos capítulo 19, outra vez, é uma coisa que aconteceu com Paulo, no versículo 11 e no versículo 12. A palavra de Deus diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. E o que acontecia com eles? Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Essa dimensão de autoridade cessou? Não. Só que é preciso que se encontre vasos que estejam alinhados na frequência dele, para que essa autoridade seja confiada. Não a bebês na fé, mas a homens que estão procurando se maturar em Deus. E este é um produto de exercício e formação espiritual. O teu homem interior deve estar suficientemente robusto para que quando Deus liberar esta dimensão de autoridade, você não seja um escândalo para a nossa geração. Jesus não parou de operar naquela dimensão que curou aquela mulher, que nem é dita o nome dela. É curioso que nas escrituras, alguns dos enfermos que a Bíblia menciona, o nome deles nem é conhecido. As pessoas passaram a ser conhecidas com o nome do problema que possuíam. Aquele irmão era chamado de endemoniado de Gadara, mas ele não tinha identidade. A identidade dele passou a ser o problema dele. Esta senhora passou a ser uma mulher com fluxo de sangue. Será que por 12 anos que ele tinha aquele problema, aquela senhora não tinha nome? Ela tinha um nome, mas o problema dele roubou a identidade desta mulher. Deus encontrou tanto o endemoniado como esta mulher num cruzamento que ele mesmo predestinou. E depois dessa sequência toda, que encontramos um homem chamado Jairo. A descrição que se dá de Jairo é que ele era um homem que era líder da sinagoga. É curioso que no versículo 21, quando Jesus desce do barco, então corre à sua direção. A Bíblia diz que é um dos dirigentes da sinagoga. Lembram que as sinagogas e os seus líderes já estavam a maquinar para matar Jesus? Mas há uma humildade aqui do irmão chamado Jairo. Quando ele vê Jesus, o que ele faz? Ele rompe toda a cultura e tradição judaica. Por quê? Porque um judeu sério, que era por sinal líder de uma sinagoga, nunca iria se prostrar diante de um homem igual a ele. Mas consegue ver a atitude deste homem no versículo 22? Ele vendo Jesus, o que ele fez? Prostrou-se aos seus pés. Há um judeu que não permite que a sua cultura, a sua tradição, lhe roube o privilégio
de usufruir o que é alcançável na identidade de Jesus. Este homem chegou, viu Jesus, prostrou-se lá. O que é prostrar? É sinal de submissão. E ele, como um líder importante na sinagoga, era a ele que as pessoas se prostravam. Mas minha volta aqui é ele a se prostrar diante de um fulano meramente anônimo, até este ponto. E ele não só prostrou-se diante dele. No versículo 23, a Bíblia diz que ele lhe implorou insistentemente. Qual é a imploração deste homem? É que a minha filha está morrendo. Venha, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Conseguem ver que este homem, por ser tão religioso, ele até faz a receita de como Jesus deve vir operar na vida daquela mamã, daquela filha dela. Isso não se assemelha a alguns de nós, que quando queremos alguma coisa em Deus, até dizemos como Deus deve fazer. Não está a se identificar com esse irmão aqui? Que quando a coisa está a pressionar, você já não está mais preocupado com o método de Deus. Você começa a trazer a Ele: Senhor, se você fizesse assim, sim, iam ver, Senhor. Este homem, por estar tão acostumado àqueles rituais dele, ele vai lá e sugere Jesus. Como Jairo, ele entendeu que a solução do problema dele não tinha a ver com a posição dele. É aqui onde Jairo entendeu que ser chefe era inútil sem Deus. É aqui onde a humildade do líder começa. Quando você entende que a riqueza, a posição, a honra que você tem, sem Deus, não serve. É aqui onde tudo de Jairo se desmoronou. Quando Jairo é confrontado com uma realidade que ele não pode mudar. Quando nós somos autossuficientes, não há espaço para Deus. Não existe. Não existe. Quando nós achamos que temos as respostas todas, não há espaço para Deus. Jairo entendeu que tudo que ele possuía como títulos e honras que pessoas lhe deram, não tinham capacidade de fazer nada para a filha dela. Tal como Jairo, nós também temos realidades que vão nos deteriorando. Mas o nosso ego, às vezes, grita mais alto do que a nossa humildade de pedir àquele que nos pode socorrer. Às vezes, sabe, nem somos grande coisa, irmão. Nem somos grande coisa. Só que às vezes, eu não posso ir. Eu não tenho muita idade cronológica, mas já vi coisas, irmão. Né? Já vi coisas. Já vi e ouvi. Sem Deus, irmão, somos uns ilustres inúteis. Sem Deus, não há nada. Não há nada que podemos declarar e ver acontecer. Não existe. Jairo entendeu que toda aquela construção cultural, religiosa, não tinha capacidade de restaurar a vida. Esta realidade ficou óbvia para Jairo. Ele foi e se prostrou a quem ele viu fazendo um ato milagroso. Começam a entender que Jairo viu Jesus em algum lugar. Porque como é que de repente ele iria correr a Jesus e dizer: olha, venha lá e pôr as mãos? Ele já tinha visto isso acontecer no mesmo livro de Marcos, no capítulo 3. Quando enfermos viram a presença de Jesus e a doença fugiu deles. E Jairo não se orgulhou. Prostrou-se lá. Conseguem ver que Jairo não era médico, mas ele conseguiu ver que a vida da filha estava esvaziando do corpo dela. Como é que nós vemos isso? Ainda lá no versículo 22, chegou ali um dos dirigentes chamado Jairo, veio e prostrou-se e disse: olha, Senhor, a minha filha está morrendo. Jairo não precisava ser médico para entender que a vida desta criança, esta menor, Lucas diz que era uma única de 12 anos, em que ninguém conseguiu lhe curar. E veja que Lucas diz isso na perspectiva de médico também, no capítulo 8.
Ninguém conseguiu lhe curar. Mas quando ele chega a Jesus, sem ser médico, ele apresenta um diagnóstico da situação da filha dele. Está morrendo. Está morrendo. Vem, por favor. Qual é a segunda coisa que vemos Jairo fazendo aqui? É que se você é um indivíduo que ainda não convidou Jesus para a sua casa, começa a ver outra coisa a ver, aqui a questão da sua família, você vai continuar vendo coisas se deteriorando à sua vista. Jairo disse o que ali no versículo 23? Vem, por favor. Estava convidado a Jesus para onde? Para a casa dele. E impõe as mãos sobre ele, para que seja curado e viva. Jesus não deve ser um hóspede sazonal na sua casa, deve ser um residente permanente. Jairo já tinha entendido que todas aquelas leis que ele carregava, ele repetia. Porque na sinagoga, o que se fazia não era explicar as leis, era só ler, era só repetir as leis. Ele entendeu que não tinham capacidade de ativar nada que pudesse resgatar a filha dele. Ele convida Jesus: venha na minha casa. O que nós podemos ver de Jairo ali outra vez? Esses são os esboços que eu estou a dar, porque vamos entrar na série agora. Meu tempo acho que já voou. Jairo é um irmão paciente. Conseguem ver que o percurso de Jairo, Jesus no versículo 24 disse sim, vamos lá, vamos lá, aceita aí a casa de Jairo. Mas conseguem ver que no versículo 24 há uma mamá que interrompe o percurso de Jesus. Se fosse você que convidou Jesus para vir na sua casa e de repente eu apareço e começo a entreter Jesus, como é que você ia reagir? Você sabendo que a sua situação está à beira da morte, como é que você ia reagir? Não conseguimos ver Jairo gritando aqui. Não conseguimos ver Jairo se comportando mal aqui. A partir do versículo 24, começa uma nova história. Jesus foi com ele, mas havia uma multidão que o comprimia e não deixava prosseguir. Ele cura uma senhora leprosa que tinha fluxo de sangue. Mas depois, no versículo 35, há um irmão que chega ali e sussurra no ouvido de Jairo. Ele diz: olha, Jairo, aquilo que Jesus tinha capacidade de fazer quando a tua filha estava viva, já não funciona. Por quê? A criança morreu. A criança morreu. Sabe, há conselheiros do inferno que nos limitam a experimentar o que Deus tem reservado para nós. Porque aqui assumia-se o quê? Que Jesus só podia salvar aquela criança. Porque até este ponto não tinha havido nenhum morto que Jesus ressuscitou. Então, esta aqui seria impossível. Veja o versículo 35. Enquanto Jesus estava ainda falando, as pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, conseguem ver a ênfase que se dá aos títulos de Jairo? É por algum propósito. Ele chega lá e diz: olha, sua filha morreu. Esse irmão nem tem modos de comunicar a morte. É muito agressivo. Como é que você chega no meio da multidão e diz: olha, tua filha morreu? Não tem modos. Não tem modos. Não tem ética. Ele diz: olha, não incomoda mais o mestre. Porque aquilo que o mestre podia fazer enquanto sua filha estava viva, não é mais possível. O que é que te disseram que Deus não pode fazer na sua vida? Porque é tarde demais. O que é que te disseram? Que não, já não é possível. Já não é possível. Já não é possível. Estamos a celebrar o mês do favor de Deus. É quando nós usufruímos o que não temos direito. A resposta de Jesus é 2 ordens. No versículo 36. Não tenha medo. Tão somente creia. Meu tempo acabou. É pena que meu tempo acabou. Irmão Castilho, não sei quem estará no programa próximo, mas vamos negociar. Porque temos que continuar e terminar com isso aí. Jesus disse: olha, não tenha medo. Lembra que eu já vos disse aqui que medo não é um sentimento, medo é um espírito. Medo é um demônio. Por essa razão, Jesus disse para nós não fomos dados o espírito de medo. Não fomos dados esse espírito. A resolução, tudo que Jairo já tinha decidido, romper sua tradição, romper sua cultura e querer experimentar uma coisa nova,
estava a surgir um irmão do núcleo dele. Disse, olha Jairo, para lá, já não há nada. Deixa lá o mestre à vontade. Jesus disse, olha, não tenha medo. Não tenha medo. Simplesmente crê. Crê. Medo é o maior ladrão da experiência que você pode ter com Deus. O medo te rouba a experiência com Deus. O medo te rouba a intimidade com Deus. Somente crê. Ah, irmão, se fosse uma coisa difícil para fazermos na igreja, ir lamber um caixão à noite, ir não sei, não íamos fazer. Mas por que crer só? É fácil demais, né? Por isso não cremos. Se fosse uma coisa difícil, sim, saltar de um prédio à meia-noite, íamos fazer. Mas como é crer só? É barato demais, né? Não faz sentido. Experimentarmos uma coisa diferente, simplesmente porque cremos. Você crê. Do que é que você tem medo? Quem tem medo não tem capacidade de ter fé. Não tem. Porque o teu medo é sempre maior que a tua capacidade de crer. É sempre maior. Você tem medo de quê? Alguns têm medo se vão casar ou não. Uns têm medo se vão comer hoje ou não. Uns têm medo do futuro. Uns têm medo se vão ter emprego ou não. Uns têm medo se Deus vai entrar no céu ou não. Do que você tem medo? E como é que você está se a rodear? Quem são aqueles que estão a teu redor? São indivíduos que só te bajulam bobagem de você acha que é o cara, é o fulano. E não consegue ativar um testemunho do que Deus está disposto a fazer essa coisa. Essa coisa de fé é individual, não é coletiva, é individual. Não tenha medo e crê. Não tenha medo e crê. Não tenha medo e crê. Sabe por que é fácil crer nisso? Porque não sou eu que estou a dizer, é aquele que me fez. Então, se é quem me fez que está a dizer, eu tenho mais motivos de acreditar nele do que ter espaço para o medo. Vamos orar. Que o Senhor nos ajude a crer. Que o Senhor arranque de nós todo o resíduo que nos queira atormentar ou nos criar medo. Porque nós somos dele e nós somos pertença dele. A cruz dele foi para um propósito, e se não for para arrancar medo de nós esvaziamos a cruz. Sim, sobre a cruz